orgânica, que rola. O produto é bom, então o consumidor vai lá e compra. O consumidor talvez compra 10% das vezes. Em 90% das vezes, esse consumidor passou por um funil onde a empresa, de maneira ativa, ela fez uma prospecção e passou por esse processo até vender para aquele cara. No final das contas, a empresa vendeu para aquele consumidor, não foi o consumidor que foi lá e comprou. Talvez em 10% das vezes o consumidor vai lá e compra. E até às vezes que o consumidor vai lá e compra, está sendo vendido para ele até sem ele perceber. Porque ele entrou no funil, ele viu uma propaganda, ele clicou alguma coisa, pediu informação, ele foi pegar uma promoção, enfim. Ele foi abordado. Então, na realidade, o que existe em comum em todas as empresas, que é vendas, não é uma coisa aleatória, é um processo, é uma técnica, é uma estatística, tem todo um trabalho para que essa venda de fato aconteça. Ela não rola. Vendas não rolam. O cara abre um negócio e aí abre as portas, ou abrir, e aí as vendas acontecem. Tipo assim, vou pegar um ponto movimentado aqui que vai encher de gente porque vai vender. Cara, quando o cara pegou um ponto movimentado, de certa forma, ele teve uma ação de pegar um ponto movimentado que, de alguma maneira, estatisticamente, vai gerar alguma quantidade de vendas. Mas essas vendas não aconteceram. Tem um ponto ali movimentado que o cara pagou por ele. Então, até aí, nesse caso, ela não é espontânea. Então, o ponto é que é interessante que as pessoas entendam, e elas têm entendido cada vez mais, porque nunca se falou tanto sobre esse assunto, e eu fico muito feliz por isso, que as pessoas estão com um nível de consciência maior sobre vendas. Então, vendas se aprende. Vendas não é dom. Esse é um mito. Outro mito. Produto bom se vende sozinho. Não é verdade. Não basta o produto ser bom. As pessoas precisam saber que ele existe. As pessoas precisam ser estimuladas a consumir esse produto que é bom. Aliás, o produto ser bom é quase uma obrigação. A Coca-Cola até hoje gasta milhões em conteúdo publicitário. E aí existem também a comunicação do ponto de venda, o treinamento dos vendedores. Tudo isso não é uma casualidade. E quem entende esse jogo, entendeu o jogo do capitalismo. Porque nós estamos no capitalismo, esse é o modelo vigente no mundo. As pessoas têm que comprar, as pessoas vendem, não é? As transações voluntárias entre pessoas e marcas, entre marcas e empresas, elas continuarão acontecendo, e quem aprender a jogar esse jogo vai sair ganhando nesse jogo. Então, uma empresa não fatura mais do que a outra porque é sortuda. Ela fatura mais porque vende mais. E ela vende mais por quê? Porque tem processos de venda, teve um branding, teve um investimento na marca, teve investimento no produto. Tudo isso faz parte de um processo para que as pessoas decidam comprar mais naquela marca em vez de outra marca. O time de venda ele vai ser ainda mais impactante no negócio dele do que quando o negócio já tiver um tamanho gigante que se vende muito sozinho. É porque, de novo, não se vende sozinho nem quando ela é grande. O cara foi lá porque foi estimulado, teve a campanha, etc e tal. Teve um processo de venda que antecedeu a tua chegada. Entendi. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo nós vamos fazer uma análise das palavras usadas pelo grande empresário brasileiro chamado Flávio Augusto. Nesse pequeno corte ele fala sobre vendas e ele diz que vendas não é um processo que acontece por acaso, não é uma coisa que acontece de forma orgânica e que existe um processo por trás de toda a venda, né? E nós vamos tentar explicar esse processo que ele diz ali no vídeo, beleza? Então vamos tentar explicar. Bom, quando ele fala um processo, né? Eu vou explicar com outras palavras aqui, tá? É o trajeto que o cliente em potencial faz até ele se tornar um cliente efetivo, ou seja, aquele cliente que de fato comprou e continua comprando de você. Vamos lá. A venda, ela se inicia muito antes do cliente ter contato com você, com o seu serviço ou com o seu produto, né? Então, a venda se inicia no pré-venda. O que é pré-venda? Pré-venda é o conjunto das ações de marketing, de propaganda, quando o cliente sabe de você, quando o cliente notou a sua existência, né? Através de ações de marketing, da placa, da sua empresa, tá? Tudo isso é pré-venda. Se é um serviço que você vende, né? Até a sala de atendimento, a maneira que você aborda o seu cliente, tudo isso é pré-venda, beleza? Depois que o cliente teve acesso à pré-venda, ou seja, esse cliente foi abordado de alguma forma pelas ações de marketing da sua empresa, né?
vai ser montada a oferta. O que é a oferta? Você tem um produto ou serviço, tá? Em volta desse produto e serviço é oferecido para o cliente uma série de outras coisas para tornar o seu produto ou serviço mais interessante para ele, porque tem outras pessoas que prestam o mesmo serviço ou que vendem o mesmo produto que você. E como você vai se diferenciar diante desse cliente, né? Agregando valor ao mesmo produto, ao mesmo serviço. Então, por exemplo, qualidade, preço, prazo de entrega, são coisas que vão junto com o produto, né? E que constrói essa oferta. Então, nesse ponto aqui, você tem a pré-venda, você tem a oferta, né? Olha a quantidade de coisa que já aconteceu, né? Antes mesmo de começar a venda. Olha que interessante. Agora sim, de fato, nós vamos entrar na venda, né? Então, o cliente ele já passou por um pequeno filtro da pré-venda, né? Ele já foi informado sobre o produto, ele já ouviu falar de você. Agora você vai encontrar uma maneira de apresentar a oferta para ele através do vendedor. Então o vendedor, ou você mesmo, né, vai ter que entrar em contato direto com o cliente. Então, nesse contato que vai acontecer a venda propriamente dita, né? Então, a venda vai acontecer a abordagem. Nessa abordagem você vai entender que tipo de cliente você está lidando, né? É o momento que você se apresenta, é o momento que o cliente se apresenta para você, né? Aí surge a oportunidade de você apresentar a oferta para ele, né? E apresentar, né, os valores que foram agregados ao seu produto ou serviço, tá? Próximo ponto, a quebra de objeções. Então o cliente, ele vai apresentar as contra-objeções deles, né? Então você precisa quebrar as objeções do cliente, né? Então, por exemplo, o cliente vai falar, olha, mas a qualidade do outro produto ou outro serviço é melhor, ou o preço é melhor, ou o prazo é melhor. Você vai precisar ter uma resposta imediata para cada objeção do cliente. Isso é chamado de script, né? Então, o seu vendedor ou você já precisa ter um script, né, pré-existente a essa situação para que você consiga quebrar as objeções do cliente, beleza? Depois que você conseguiu quebrar as objeções do cliente, você vai para a parte de negociação. Então, vocês chegaram a um denominador comum, mas você precisa negociar alguma coisa. Prazo, melhora na qualidade, melhora do preço, né? Forma de pagamento, vai haver a negociação e depois vai haver o fechamento. Encerrou a venda? Não encerrou. Então, depois que a venda foi fechada, concluiu a negociação, vai para o pós-venda. O pós-venda, você vai continuar o contato com o cliente para saber qual foi o desempenho do produto ou serviço que você vendeu para ele, né? Então, o cliente ele vai te entregar os pontos positivos e negativos daquele produto ou serviço, né? Que você vai construir uma nova oferta, uma nova quebra de objeções, né? Então, isso aqui é um ciclo, é um processo